se a gente traçar uma linha dentro ou se a gente traçar uma lógica dentro do tema, né, que a gente estava falando, que eu até falei, Lulu, veja, a gente se falou poucas horas atrás, né? Quando eu mandei a mensagem para você, a gente falando mais ou menos do roteiro que a gente ia seguir, tem o quê? 3 horas, 4 horas, né? E é exatamente isso, porque desde que a gente começou essa coisa do confinamento, está fazendo 60 dias, né, do confinamento, eu digo assim, do confinamento sem escritório, né, sem aulas dentro de casa e tal, uma ideia não me sai da cabeça, quando a história do hashtag Fica em Casa, né, que a gente estava falando, o hashtag Fica em Casa foi uma coisa que ficou muito clara para mim, o Fica em Casa tratando a gente como casa, né? Que é uma coisa que a gente fala muito na meditação, né? O grupo de meditação fala muito sobre isso, assim, a gente se tratar como casa, né? A nossa pessoa, a gente entendendo que a nossa pessoa é uma casa, que a gente tem uma parte mais profunda e que a gente busca esse eu mais profundo, né? Quando a gente entra no processo meditativo e tal, e as outras derivações que vêm a partir disso. Né? Então, quando a gente fala o Fique em Casa, né, a minha leitura do Fique em Casa foi um Fique em Casa diferente. É um Fique em Casa, volte para si, né, volte para casa, ou volte para si mesmo, para tentar, né, se deparar com algumas coisas, com algumas situações, com algumas facetas da gente, né, que a gente até então desconhecia, ou que talvez a gente tenha colocado ali naquele cantinho, tenha jogado para debaixo do tapete, e, de repente, a gente volta para casa, né? A gente volta para o começo, a gente volta para o básico, a gente volta para o princípio, a casa interior, né? A minha amiga que trabalha com a decoração de casa ou com as plantinhas da casa, é isso, é a nossa casa interior, é o cuidado com a decoração dessa casa interior, né? Com a limpeza dessa casa interior, e que essa metáfora é uma coisa que vem me acompanhando desde o início. Desde o início. A minha casa, eu como casa, né? Eu cuidando de mim como casa. E aí, quando você tinha falado, né? E a gente estava nesse papo, assim, a gente sempre entra nos papos e dos papos acabam vindo os assuntos, né? Para a gente tratar aqui, trazer, para dividir. Como é que a gente... onde a gente fundamenta essa casa, né? E aí você jogou um monte de coisas e a gente fez umas escolhas aí dentro disso, né? Em que bases a gente constrói esse nosso interior, essa nossa casa interior, né? E dentro das provocações que você colocou, a nossa casa interior, a gente elencou algumas coisas, e a primeira coisa que a gente tinha colocado foi construir ou basear a nossa casa nos relacionamentos, né? Meu primeiro ponto de provocação para você seria esse, a gente ter... se a gente baseia a nossa casa nos relacionamentos, quais são os desdobramentos possíveis disso, né? Certo. Então, eu tenho quanto tempo? 10 minutos para entregar... Vamos lá. Sim, quando a gente vai colocando os pontos. Olga, querida, que bom que você está aqui. Olga é colega de meditação, traz muitas coisas legais. Lulu, vai indo, né, falando sobre os relacionamentos, e a gente vai tratando dos pontos que a gente der tempo tratar. Sim, ótimo. Então, vamos tentar tratar desse desafio, né, com leveza também, né? Não precisa ser uma coisa chata e pesada, né? Tratar desses assuntos. Mas o subtítulo, né, do tema de hoje é a questão da liquidez, né? Da sociedade líquida, que é uma expressão do Bauman, né? Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, que fez sucesso, né, aqui no Brasil. Pegou bem essa imagem dele, né, da sociedade líquida, a modernidade líquida, o amor líquido. Ele tem toda uma série de livros com essa imagem da liquidez. E ele opõe, de certa forma, aí ele vai junto com
outros observadores, né, da sociedade atual, ele, de certa forma, contrasta, ou ele faz esse jogo de oposição, de comparação entre uma modernidade mais clássica, né, século XIX, até talvez os meados do século XX, com uma modernidade tardia, né? Uma modernidade chamada reflexiva, hipermodernidade, pós-modernidade. Enfim, tem vários nomes, né? E ele escolhe essa imagem, esse nome de modernidade líquida, para falar de novos tempos, né? Onde tudo que era sólido tende a se liquidificar. E entre esses setores da sociedade, ou dimensões, esferas da sociedade, existem os relacionamentos. Os relacionamentos. Mas, de certa forma, a gente pode falar que as instituições, de forma geral, estão se liquidificando. E os relacionamentos, eles se inserem em contextos, né? Contexto. Pode ser contexto de amizade, contexto afetivo, histórias de amor entre pessoas, pode ser os relacionamentos dentro da família, dentro da escola, dentro da igreja, dentro de um partido político. E enquanto que as instituições na modernidade ainda clássica permaneciam bastante rígidas, estáveis, né? Permitiam, de certa forma, a construção das identidades pessoais, a gente vê uma ruptura, né? Aí todo o debate gira em torno das datas. Né? A partir de quando é que a gente passa de uma sociedade para outra? Aí tem todo um debate. Alguns autores situam essa passagem de uma modernidade para outra com a Segunda Guerra Mundial, né? E foi um choque completo na Europa e acabou gerando uma aceleração do crescimento, os 30 anos gloriosos na França, na Europa. E 68, né? Essa outra data importante, data-chave, onde há uma crítica da instituição família, da instituição igreja, é o Vaticano II, né? O concílio maio de 68 na França, a guerra do Vietnã e a rejeição nos Estados Unidos dessas guerras coloniais. Há uma grande crítica, uma liberação da expressão, da palavra, contra o modelo hierárquico patriarcado, a família ainda tradicional, a igreja ainda muito hierárquica. A missa acontecia em latim, né, antes do Concílio Vaticano II. Então, há uma rejeição dessa hierarquia, de certa forma. E de certa forma, essa crítica gera um mundo, uma exigência de igualdade muito maior, mas essa reivindicação para mais igualdade gera uma maior instabilidade, uma maior fluidez, uma maior velocidade também, né? Junto com os avanços tecnológicos, as novas conquistas ou as novas frentes do capitalismo também, que vai acelerando o passo, né, do mundo. Então, essa ideia de que as bases da modernidade que ainda permitiam a construção das identidades, essa ideia que a base, para retomar essa imagem dos alicerces da base, entram em flutuação ou desmoronam, dão essa impressão de se esfarelar, né? de não resistir às novas pressões, novas exigências, novas demandas, novos questionamentos. A gente vê muito bem na relação com os filhos hoje,
tudo é questionável, de certa forma, tudo é negociável, tudo é argumentável. Basta lembrar, dar um exemplo de uma sociedade muito menos líquida, é a família, o tipo de família que os nossos avós foram criados. Onde, por exemplo, na mesa da refeição, havia o patriarcado na extremidade da mesa. Só se falava, pelo menos na minha família, na família do meu avô materno e paterno também, só falava ele, basicamente, e se falava se ele deixava falar as crianças. Havia um silêncio, uma reverência, eu não estou nem um pouco saudoso desse tempo, mas imagino que também devia ser rígido, justamente rígido, um pouco pesado talvez, mas era assim, e nem se comparava, nem se pensava em fazer de outra forma. Então havia uma hierarquia. Essa hierarquia, de certa forma, ela continha a desordem. Continha no sentido que ela não era oposta ao contrário da desordem. Ela só continha no sentido que, como a água sólida contém a água líquida, né? Basta essa forma se derreter para, de certa forma, não ter mais como conter a desordem. A desordem tem também um lado positivo, que é o lado da discussão, do bate-papo, da livre expressão. Mas estamos as sociedades contemporâneas estão nesse desafio de como possibilitar a expressão de todos, a crítica, na verdade a palavra é a crítica de tudo, sem cair na anomia, que é a perda das normas, das regras, do que permite a convivência, na verdade. Porque até então não tem muita sociedade sem um mínimo de regra que permita a convivência entre as pessoas. Enfim, já estou antecipando um pouco, mas é uma questão, um desafio enorme, Como manter essa exigência legítima de igualdade, de livre expressão, sem cair na desordem, no caos, na falta de sentido, porque eu acho que o que está em jogo nas democracias hoje é a questão do sentido. E isso era a crítica do Bauman, era muito em cima disso, e como as democracias podem evitar de criar o insignificante, a falta de significado, como conter a erosão do sentido, do significado das existências coletivas e pessoais. Se a gente for pensar, é exatamente isso, porque o Bauman fala muito, quando ele fala E assim, eu comecei a ler alguma coisa do Bauman, eu acho que 10 anos atrás, né? Me lembro mais ou menos a época, e era muito em cima disso, especificamente na época eu estava lendo e estudando alguma coisa sobre a liquidez dos relacionamentos, por isso que eu comecei pela história dos relacionamentos, né? E de como fica deletável, né? E aí, voltando um pouco àquele nosso primeiro tema, acaba sendo deletável. Assim, se você fala alguma coisa que não me agrada, eu vou lá, eu te excluo, eu te deleto, eu te bloqueio, e aí existe uma liquidez, porque é como se você valorizasse menos aquele relacionamento, né? Ele é menos valorizado, ou ele é menos importante, né? E aí, se a gente fizer um cruzamento disso, aí já complicando um pouco o pensamento, se a gente faz um cruzamento disso, você pega de um lado e você não baseia, que aí a gente vai chegar lá no final, né, que é exatamente a construção da lógica. Basear, usar, na verdade, os relacionamentos como uma das bases para a nossa construção, né? Se a gente lastrear isso, se a gente lastreia isso nos relacionamentos, eu acho que tem um complicador.
Mas, em compensação, os relacionamentos não tem como a gente dizer que eles não servirão como base para a nossa construção. A gente não pode lastrear, né? Eu entendo que a gente não pode lastrear a nossa casa no relacionamento. Mas esse relacionamento, ele vai estar dentro da construção de quem somos nós, né? E na hora que a gente se depara com essa sociedade líquida, que é uma sociedade, digamos, pós-moderna, ou sei lá o que é essa altura, o que a gente né? Se a gente se depara com essa sociedade de relacionamentos tão líquidos, né? Como é que a gente usa isso de uma forma positiva dentro da construção de um relacionamento, né? Assim, só tentando matutar um pouco a tua fala e o que a gente estava falando, né? Olga colocou aqui a seguinte fala: as crianças na contemporaneidade não ficaram no centro das atenções com suas imposições perante as inseguranças dos pais, né? Como fica essa organização constelar familiar, não discordando da significância do diálogo? Eu acho que é uma pergunta mega complicada, Olga, porque eu costumo dizer que a gente está criando pequenos tiranos, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu me deparei ontem com uma situação de uma amiga, especificamente, com a filha, e que me incomodou muito. Não vou contar para não expor, mas assim, era uma clara situação de tirania, né? E a mãe como refém daquela situação. E isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Me incomoda muito quando eu vejo isso. E é mais ou menos o que a Olga falou. O que acontece? Existe uma insegurança dos pais, né? Muitas vezes esse pai não pode demonstrar a insegurança pela própria postura dele de pai, né? De pai ou de mãe. E aí vira um diálogo que, na verdade, não é um diálogo, é um monólogo, né? Porque eu falo uma coisa, na verdade, eu finjo que acredito naquilo que falo, e quem está do outro lado finge que acredita naquele personagem que eu criei, como mãe, né? Eu não sei se é esse o caminho, Olga, mais ou menos que você tá falando, mas o que eu entendo, e assim, eu me policio muito por várias vezes, para quando eu me deparo numa situação em que eu não estou bem, chegar e dizer para o filho: olha, não estou bem, eu não vou falar com você agora, me dá um tempo, né? Hoje de manhã aconteceu isso, pronto, um exemplo recente, aconteceu isso hoje de manhã. Eu estava, assim, vivendo um momento extremamente tenso, o pequeno falando, e eu olhei para a cara dele e falei: eu não vou falar com você agora, eu preciso sentar e tomar um café. Depois que eu tomar um café, a gente conversa, né? E isso é você demonstrar insegurança, fraqueza, e não tem nenhum problema nisso, não é mal nenhum, não há mal nenhum nisso, né? Então eu não sei se é por esse caminho que Olga está levando o comentário, mas assim, eu não sei qual é o seu posicionamento diante disso também, Lulu. Não, tem um livro na França que saiu há uns 15 anos atrás, era da criança rei à criança tirânica. Tirana. Como que seria? Tirano, né? Tirana mesmo. Como a criança, justamente na modernidade mais tardia, se tornou um projeto, não? E não algo imposto pelo costume, pela tradição, pelo esposo, né? A criança se tornou um projeto, um desejo de um casal, né? Cada vez mais. E aí, muitas vezes, o projeto de crianças se torna um projeto quase de vida. E aí que a criança se torna um pouco o alicerce da vida, o centro, o cerne da vida dos pais. E aí entra num jogo de cobrança meio complicado, né? Porque quanta ingratidão depois de tudo o que eu faço, né, para você, e esse pouco da sua parte, que ingratidão aí cria frustrações, sentimento de incompreensão, e é muito difícil não se sentir culpado quando a gente está um pouco mais rígido, justamente rígido, e não tão...
recolocando uma certa hierarquia, certa distância, para evitar a fusão, né, o fusional, que não é sadio para ninguém, né? Tanto para a gente, porque a gente precisa de espaço como pais, tanto como para eles, que depois se tornam adultos insatisfeitos, ingratos, e vão criticar os pais por não terem colocado mais ordem neles. Então, todo mundo perde nessa liquidificação das relações. E como se empoderar, não para se tornar um adulto rígido, duro, mas para manter mesmo uma certa distância, né? Não somos amigos, embora possa haver amizade, cumplicidade, momentos muito bacanas, mas tem limites, né? E isso é uma reconquista, às vezes, porque eu acho que de algumas décadas para cá a gente avacalhou muito, pelo menos na França, aconteceu muito, muito. E aí, e também a aceitação de não ser perfeito, né? Como adultos, né? É impossível ser perfeito no campo profissional, no campo da amizade, no campo das relações com os filhos, né? É impossível essa perfeição. E às vezes a gente se sente culpado mesmo, mas é uma armadilha muito difícil de evitar. É uma armadilha. A gente enumerou, assim, na construção do papo de hoje, a gente ficou listando, fez assim, uma pequena lista, né, Sim. dos valores, das coisas, das dimensões que acabam se tornando um pouco a base das nossas existências. A gente, no budismo, a gente fala de refúgio, né? Tomar refúgio. Aí tem os que tomam refúgio nas relações com os amigos, né? Os adolescentes são muito assim. Eles dependem muito do olhar dos amigos e aí perdem um amigo ou então relações com namorados, namoradas, e aí é o fim do mundo. Parece que o mundo acabou porque tal amigo deixou de falar com o jovem. Pode ser, nos adultos, pode ser a política, né? As lutas políticas. Tem que ter muita energia para manter o fogo das lutas políticas. Então, a crença que tal pessoa é o salvador é uma energia muito, muito forte, mas também há um certo perigo de endeusar, né, os seres humanos que não são perfeitos, como a gente acabou de relembrar. Pode ser nas ideias, pode ser também em algumas doutrinas filosóficas, pode ser numa causa ética, como o veganismo, né? O veganismo pode se tornar um ideal de vida, por exemplo. O vegetarianismo, e aí isso pode criar justamente uma certa postura de defesa, né, com os outros, né, uma certa guerra, entrar em guerra com os outros em nome de uma causa totalmente legítima, mas que acabam se tornando o alicerce da vida, da existência. Pode também ser perigoso, porque eu não abro mão de jeito nenhum das minhas crenças, porque senão eu perco o meu norte. Então, vemos assim a proliferação de várias ideias assim, que acabam se tornando pequenas religiões. Né? Pequenas religiões. De tudo. De tudo. E é interessante você ver a necessidade cada vez mais crescente que as pessoas têm demonstrado de participar desses pequenos guetos. Parece que elas se ancoram nisso. E veja, por melhores que sejam esses grupos, né, tudo que é exagerado vai ser ruim. Tudo. Uhum. Eu digo, gente, a palavra-chave é equilíbrio. A palavra-chave é equilíbrio. Né? Eu acho que se junta muito também com bom senso. Só que é difícil o equilíbrio, o bom senso, para qualquer coisa. Né? Se tem muito hoje em dia, né, essa coisa do sustentável, do vegano, né? Eu acho super bacana. Mas se você faz isso
por uma opção, mas não é uma coisa que te toma energia, como você está falando, né? Beleza, tá de boa. Mas se é uma coisa que não é automático seu, porque uma coisa é entrar no seu automático, né? E foi interessante, hoje a gente estava no grupo da meditação e uma pessoa estava falando, eu achei muito interessante, a Olga estava lá, e ela deu um depoimento falando que quando as pessoas comentavam com ela sobre o processo meditativo, ela dizia assim, é piada desse povo, né? Isso não acontece, não tem como isso acontecer. A pessoa senta lá e medita e tá lá no outro mundo e tal. E o depoimento dela hoje foi muito interessante, porque ela falou assim, gente, eu não acreditava até começar a praticar, né? Mas a gente entendendo que isso não é nada que seja fixação, né? Vai ser legal, né? Eu não vou poder passar o dia inteiro sentada na minha almofadinha lá meditando, né? Eu vou ter aquele momento de meditação, mas depois eu vou partir para o meu momento de trabalho, né? E depois eu vou partir para o outro momento. São os papéis que a gente desempenha, né? E que esses papéis funcionam como base, né? Se a gente for pensar, essa casa eu, né? Ela tem escadinhas e tem níveis e tem etapas e pedaços, partes dela, que estão ser compostas por várias coisas, né? Não é só a meditação, não são só meus filhos, não são só os amigos, mas esse todo é necessário para que eu consiga fazer com que essa casa seja estruturada, seja com uma base bacaninha, né? Então, eu consigo imaginar isso dessa forma, se a gente for pensar nisso como uma construção, né? Isso. De certa forma, à medida que as identidades coletivas não funcionam mais, ou seja, antigamente, eu acho muito importante se relembrar isso, embora a gente talvez saiba disso. De certa forma, numa sociedade tradicional, camponesa ou outra, a sua identidade como pessoa era garantida na medida em que você aceitasse a tradição, a religião, as regras da família e, de certa forma, o sentido, o significado da existência coletiva e pessoal que não eram duas coisas separadas, formavam uma coisa coesa, una. O sentido vinha de fora, uma maneira de falar. Ele vinha da tradição, ele precedia, ele existia antes do sujeito. Hoje, de certa forma, continua sendo assim, porque uma criança que nasce hoje, nasce numa sociedade hiper individualista e não escolheu. Ele vai herdar, de certa forma, dessa construção ou dessa desconstrução da sociedade. Mas, de certa forma, o significado não é mais dado de fora. Ou seja, há uma intimação, uma cobrança para a gente construir nosso próprio significado, que é uma tarefa existencial enorme. Enorme. A construção do significado, do sentido da existência, é um peso enorme. Há um psiquiatra francês que se chama Alain Ehrenberg, ele escreveu no final dos anos 95, escreveu A Fadiga de Ser Si. Então ele via muito no consultório dele pessoas que chegavam exaustas de ter que construir e carregar a existência sobre os próprios ombros. Então, a França sempre foi, sempre não, mas na modernidade tardia, ela foi muito irônica com as pessoas que tinham a fé, que tinham... Mas você vê que as pessoas que riam da religião hoje são pessoas que também são talvez muito, às vezes muito, justamente essa questão da que base, em que alicerce eu construo minha existência é algo problemático, Então, eu estou muito influenciado pelo debate francês, né? Porque morando aqui no Brasil, isso é muito forte, a questão da fé. É uma grande diferença. É uma rejeição da fé como algo legítimo, como base para construir sua existência.
e muda muita coisa, assim, a questão de construir sua existência, pretendendo que você ou pretendendo que você não é autossuficiente, sua vida lhe foi dada por outra fonte, né? Você não é uma criação assim auto que surge de si mesmo, e no Ocidente moderno é algo muito forte, a ideia é uma construção social, uma crença. A gente acaba acreditando que somos os autores de si mesmo, né? E deixa aí, o lado bom é que quando você está numa fase de sucesso na sua vida, você não deve nada a ninguém, você se criou, né? O self-made man, né? O americano. Mas quando a coisa começa a não andar tão bem, você também se autoculpa, né? De uma forma muito violenta, né? Então, é a questão que a gente pode fazer, a diferença entre o indivíduo e a pessoa, né? A pessoa é um conceito muito interessante, porque ele tem raízes filosóficas e muito interessantes, porque ele considera que o sujeito não é separado. O personalismo, né? Muito legal. Muito interessante. E vai contra o individualismo, que é uma construção social e histórica que considera o sujeito como um átomo separado, autossuficiente, quando não é verdade, né? A gente sabe que isso não corresponde a nenhuma realidade, mas mesmo assim as ideias tiveram sucesso, as ideias do individualismo. Olga mandou uma pergunta aqui, ela colocou o seguinte: essa mudança e tendência multicultural, como é a realidade na França, Paris propriamente, é uma mostra de uma nova tendência mundial, né? Para você isso interfere positivamente? Né? Essa questão eu acho que do multicultural, né? E eu acho que acaba, eu não sei se é positivo ou não. E aí ela continua aqui: desconstruirão culturas escravocratas ou colonizadas até quando se baseiem em defesa das suas diversidades, ou serão construídas com bases mais livres nas ideias. Uau, Olga. Tá conseguindo ler aí? Sim, desconstruíram. Eu não sei se eu estou... sim, não sei se eu vou responder dentro do que Olga tá pensando. Sim, de certa forma, uma parte da França está resistindo a essa abertura ao mundo, a esse questionamento de referências justamente herdadas, né, da tradição, da modernidade mais clássica. Então, esse multiculturalismo, ele está questionando essas referências rígidas, né, um pouco antigas. E tem muita gente resistindo a isso. Daí o sucesso de Le Pen, né, da família Le Pen, da extrema-direita, de uma rejeição desse cosmopolitismo, dessa abertura ao mundo, à Europa. Mas tem uma outra parte da França que é assim, convicta que o caminho é a abertura, uma abertura também razoável, né? Mas, enfim, Paris é um concentrado de influências étnicas, culturais muito diversas. E eu não sei, talvez a Olga conheça Paris e teve uma experiência interessante Ela já colocou aqui isso. E Clóvis colocou um negócio aqui e Flávia respondeu. Né, ele colocou: ser você ainda é uma afronta à sociedade atual. É cansativo ser você, representar acaba sendo mais fácil. Clóvis, às vezes é. Às vezes é, porque o problema é que muitas vezes a gente cria personagens. Né? E, por exemplo, quando você se depara, quando eu falei lá no começo, né, que a gente... Eu estou pensando muito nessa quarentena como uma volta para casa, né? Então, fique em casa, para mim, tem sido muito essa coisa de fique em casa, volte para você. Né? E, às vezes, quando você volta para você e quando você volta para casa, você se depara com esses personagens. Né? Então,
Às vezes é mais fácil você carregar eles durante um tempo, só que eu tenho encontrado algumas pessoas que é perceptível a dificuldade que essas pessoas têm tido durante a quarentena de se olharem no espelho e darem de cara com elas mesmas, né? Assim, tipo, tirei a máscara, parei de usar maquiagem, né? Eu tô com maquiagem assim bonitinha porque eu tô fazendo live, né? Aí eu vou lá, faço a maquiagem, dou, né? Mas, e aí, quando você tira, né, a maquiagem, eu acho muito complicado, como eu vi, Flávia respondeu, representar é mais fácil, mas alimenta mais ainda a falta de comunicação verdadeira. É isso, Flávia. Total, porque a gente faz isso o tempo inteiro, né? Eu acho que a gente acaba fazendo isso o tempo inteiro. E quando você descobre que a satisfação e a leveza de você começar a brigar contra esses personagens e a ser você mesmo, quando você descobre essa leveza, eu acho que aí fica difícil você fazer o caminho contrário, né? Fazer o caminho inverso. E aí, só para a gente conseguir falar de uma coisa que eu gostaria muito que você falasse, antes que a gente ainda tem 10 minutos, tá? Mas antes que esses minutos acabem, eu queria muito que você falasse sobre a questão da impermanência, né? Que é uma coisa que a gente se depara muito quando a gente entra em contato com grupos que optam por entrar no processo meditativo e começar a fazer da meditação uma prática. A gente fala muito da impermanência, né? E quando a gente fala da impermanência como base nessa casa, não sei se eu vou conseguir. A impermanência é o impermanente, é o abstrato, de certa forma, essa impermanência da existência, que parece universal, se a gente se baseia nos ensinamentos do budismo, né? Qualquer fenômeno físico, fisiológico, psicológico de certa forma, é sujeito à impermanência. Não há nada permanente, né? Ou seja, que seja igual a si mesmo em 2 instantes consecutivos. A mudança é contínua, existe a impermanência grosseira, a impermanência sutil, mas quando a gente for examinando com cuidado, com paciência, os fenômenos, a impermanência é universal, não sofre nenhuma exceção. A única coisa permanente neste mundo é a impermanência, de certa forma. Para jogar um pouco, para encontrar a única exceção à impermanência, né? Ou seja, a única coisa permanente é a impermanência. Então, tem outras palavras para impermanência, tem transitoriedade, precariedade, instabilidade, liquidez, ou seja, todas as imagens ou as palavras que remetem a essa fluidez dos fenômenos. Só que a modernidade clássica e a tradição tentaram arrumar espaços de estabilidade viáveis para os seres humanos num oceano de impermanência. Ou seja, para se construir uma vida humana é preciso um mínimo de permanência, de estabilidade, de repetição, né? E o que faz a modernidade líquida difícil é que, de certa forma, essas máscaras institucionais, sociais, culturais, que foram construídas ao longo dos anos e que permaneceram um pouco ainda na modernidade clássica, estão eles mesmo desabando, de certa forma. Aí a gente está fazendo a pulso a experiência da impermanência. Isso é doloroso para quando a gente não está preparado, porque quer dizer pisar num chão instável, quer dizer que as relações nas quais a gente acreditava podem sumir de repente, ou uma amizade pode se transformar em inimizade, ou o líder político que a gente acreditava tanto se revela outra pessoa. A igreja que eu achava tão digna da minha fé está se revelando, assim, mostra que ela escondeu durante décadas coisas absolutamente inaceitáveis. Então, como integrar esse dado
nas nossas existências sem cair na angústia, no pânico, no desespero e aprender a viver com essa impermanência, talvez não rejeitando tudo. A igreja é uma representação humana do absoluto. É preciso rejeitar o absoluto junto com a instituição humana. Eu preciso julgar a instituição que foi feita por humanos falhos também, que tem suas falhas. Ou eu posso discordar absolutamente de certos comportamentos sem me dar o poder de julgar as pessoas. É uma questão. Politicamente, por exemplo, será que eu preciso odiar o outro? Ou eu posso simplesmente discordar com as ideias e lutar contra essas ideias sem cair no ódio do outro e considerando o outro do outro partido como inimigo mortal? Porque eu estou me machucando a mim mesmo se eu agir dessa forma, se eu sentir dessa forma. Então, é isso. Eu acho que os antigos, anciões, os povos antigos fizeram essa mesma experiência da precariedade. Quando havia guerras entre tribos e que tinha que se proteger e que havia uma grande instabilidade política assim, para enfrentar a existência, havia a insegurança alimentar, para falar com uma palavra atual, ou seja, a gente não sabia se a gente podia passar o ano por falta de recursos, de comida, enfim. Então, qual era a rocha deles, né? Então, a gente está levado, de certa forma, a força, a pulsa, a fazer esse exame. O que sobraria se tudo fosse embora, de certa forma? O que seria a rocha se o meu mundo desabasse? Então, a rocha ela é física ou ela é interna, mas esse interno não é o eu ocidental, separado, autossuficiente. Talvez seja o divino em mim, não sei, eu não estou dando resposta definitiva, mas são perguntas que, de certa forma, se tornou urgente essas perguntas, porque a gente começou com uma fala bastante trágica e aí eu acho que sem chegar a essas situações, essa crise, essa pandemia está, de certa forma, revelando tendências que estavam já em andamento e acelerando tendências. Mas também revela como o mundo é frágil, mas também revela novas aspirações. Coisas muito bonitas que estão acontecendo, que estão pouco divulgadas, mas os frutos dessa crise também, eu não estou dizendo que vai ser o pós-crise, o novo mundo, não vai ter desejo tem gente que vão querer voltar ao mundo antigo com mais força ainda para compensar o tempo perdido, mas tem gente que quer outra coisa. É tempo agora de mudar alguma coisa, de encontrar outros alicerces, de certa forma. Então seria fala um pouco no nuance sobre o pós-crise e o que sobra dos nossos alicerces quando o resto desaba. Essa é a verdade, sim, porque se a gente for, só para a gente alinhavar, digamos, para a gente fechar, se a gente for pensar nisso, se a gente for buscar a coisa é uma fala que talvez resumisse tudo, que se a gente tentar buscar a base sempre no que é fora, né, a gente sempre vai ter o risco dessa base se desconstruir. Até Clóvis colocou, a base é maleável, né? Toda base que está fora da gente, ela é extremamente maleável. Não que a base que está dentro não seja, né? Ela é maleável e a gente pode mudar ela o tempo inteiro, a hora que a gente quiser. Só que uma vez que a gente começa a construir ela internamente, ela se torna muito mais forte, né? Na nossa própria impermanência. Inclusive, quando a gente se dá conta da impermanência, a gente se torna muito mais forte do que se a gente continuar lastreando no que está fora. Então,
eu acho que é muito, muito isso. A gente tentar voltar. E hoje eu escrevi isso para essa amiga que ontem fiquei muito incomodada por conta da situação dela. Eu falei para ela, eu disse, olha, tente sempre se voltar para si, né? Voltar para você mesmo e buscar entender e ser grato por aquilo que você construiu de você, de quem você é, né? Então, isso. Caio colocou aqui também. Já tá o nosso timing ali aparecendo em cima. Eu odeio esse reloginho, mas tudo bem, porque a gente fala muito, né, Lulu? A gente se junta, fala pra caramba. Então, gente, como a gente vai ser derrubado, me resta agradecer mais uma vez, Lulu, especialmente num dia tão difícil para você, né? Conte comigo, conte, eu tenho certeza